Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo eu vou procurar falar com vocês sobre o teorema do confronto, tá? Então, vamos primeiro ver o que diz o teorema do confronto. Bom, basicamente o teorema do confronto, ou também teorema do sanduíche, né? Ele diz o seguinte, suponha que você tem que as três funções satisfazem a seguinte desigualdade: f de x é menor ou igual que g de x, que por sua vez é menor ou igual que h de x, isso numa vizinhança do ponto A, né? Matematicamente, uma maneira de dizer que isso vale isso vale para x em torno do ponto A, é que em módulo x menos a é menor que um r, né? Certo? Isso daqui é a nossa exigência. Essa desigualdade aqui entre essas três funções aqui não precisa valer em x igual a. Aliás, a função não precisa nem estar definida em x igual a. Tá? Por isso que a gente coloca aqui que x menos a é maior, estritamente maior que zero. Tá? Ou seja, o x não precisa ser a aqui, não é a. E a outra condição que a gente coloca é que quando o x se aproxima do a, independente se é a direita ou a esquerda, esse limite aqui, o do f de x, ele é L, e o do h também, da funçãozinha h também, né? Note aqui o seguinte, né, no gráfico aqui, que a função, no desenho aqui, a função do gráfico aqui da h está acima da g, na vizinhança do a, e a g, por sua vez, está acima do a, né? Como se fosse um sanduíche aí, né? Por isso o gráfico da g aí, né? Tá tendo um comportamento aí de sanduíche, tá legal? E repare que longe do A, fora dessa vizinhança, o gráfico aqui, por exemplo, da EG, ele ultrapassa o gráfico da H, né? Ou seja, os valores da função G é maior que os valores da H. Isso não atrapalha em nada, tá? Porque a gente vai estudar aqui uma coisa local, a gente está preocupado com o limite. E o que o teorema do confronto vai dizer para a gente é o seguinte, que o limite da g de x também vai para L, tá? O fato da f da g, dos limites da f da g irem para L, a g de x também vai. Entendeu? Então, vamos ver um exemplo, tá legal? Então, vamos imaginar que essa função g nossa aí, para começar, que a g de x, ela é menor ou igual que um x ao quadrado. Tá? E você, apesar de você não conhecer essa função, você gostaria de saber para onde está indo o limite da g de x quando x tende a zero. Tá? Então, pela definição de módulo, o que a gente sabe aqui é que a g de x, né, ela é menor ou igual que x quadrado e maior que menos x ao quadrado. Né? Então, isso daqui, essa desigualdade aqui lembra aquelas três funções, a f, g e h. Então, o que acontece? Quando x vai para zero, essa função aqui, a menos x quadrado, vai para zero, certo? Essa daqui também vai para zero. Então, o que o teorema do confronto vai garantir para a gente é que o limite da g de x, para este caso aqui, quando x tende a zero, também vai para zero. Tá? Independente de quem seja a g aí. Né? Tá legal? Que mais? Deixa eu pegar aqui o outro slide. Bom, pessoal, vamos então ver esse exemplo aqui. Ó. Um exemplo lá do nosso livro, do Stuart. Então, a gente quer mostrar que esse limite aqui de x ao quadrado seno de 1 sobre x vai para zero, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de lembrá-los é que esse limite aqui, de seno de 1 sobre x, aqui, ele não existe, né? Quando x vai para zero, certo? Basta você dar uma olhada lá no livro, você vai ver que o gráfico dessa função, a gente já comentou antes, do seno de 1 sobre x, ele fica oscilando, né? Então, ele não vai se aproximar de nenhum ponto, na verdade, né? Não vai ter, esse limite não vai existir, tá? Dá uma olhada lá para você ver com detalhes por que não existe. A outra coisa que interessante é que o seno é uma função limitada, né? Então,
seno de 1 sobre x sempre varia entre menos 1 e 1, tá certo? E a outra condição aqui é que não está definida em x igual a zero, que é justamente onde eu quero saber o limite. Porém, isso não... O fato de não estar definido, como a gente viu no teorema do confronto, não vai atrapalhar em nada, tá legal? Então, o que nós vamos fazer? Diante dessas observações, vamos fazer o seguinte, a gente quer calcular o limite de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar essa expressão que está aqui por x ao quadrado. Então, isso daqui vai ficar menos x quadrado menor ou igual que x quadrado seno de 1 sobre x menor ou igual que x ao quadrado, certo? Quando eu tomo... Repare que o limite que a gente já viu, o limite de x tendendo a zero de menos x ao quadrado é igual a zero, que também é o mesmo limite quando x tende a zero de x ao quadrado, certo? Então, pelo teorema do confronto, a gente tem o seguinte. Então, o teorema do confronto vai nos garantir que este cara que está aqui também vai para zero. Então, o limite x tendendo a zero de x quadrado, seno de 1 sobre x também vai para zero. Tá? Então, a gente conseguiu mostrar aqui, nesse caso, que o limite dessa função está indo para zero. Tá legal? Eu coloquei aqui abaixo para vocês um gráfico dessa expressão que está aqui, dessa função, x quadrado seno de 1 sobre x. Repare que por exemplo, quando o seno de 1 sobre x dá 1, o que acontece? Fica x quadrado, né, o x quadrado vezes o seno de 1 sobre x, que no caso eu estou imaginando que ele dá 1. Então vai ficar x quadrado aqui, né? Ou seja, então é quando a função, que é essa que está em rosa aqui, ou vermelho, ela toca o gráfico da x ao quadrado, tá vendo? E quando o seno de 1 sobre x, por exemplo, dá menos 1, vai ficar x quadrado vezes menos 1 vai dar menos x quadrado, que é exatamente onde está tocando aqui o gráfico da função de baixo. Tá legal? Tanto aqui à esquerda do zero à direita. Né? E entre essas duas funções, a função seno está oscilando. Né? Tá certo? Então, aqui já dá para ter uma ideia que, pelo gráfico da x quadrado seno de 1 sobre x, tá vendo? Que ela vai tender a zero, né? Que o limite realmente tem que ser zero. Intuitivamente, pelo gráfico, dá para ver isso nitidamente aqui, ó, porque ela está sendo esmagada, né? Pela x quadrado e menos x ao quadrado, né? Talvez por isso que chama aí o teorema de sanduíche, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui se eu pego mais um... Pessoal, eu peguei aqui mais um exemplo, que na verdade ele generaliza aquele exemplo anterior que eu estava falando com vocês, né? Que a gente tinha x quadrado, que era uma função que quando x tende a zero ia para zero, e tinha seno de 1 sobre x, tá certo? Que, apesar de ser uma função que não existe o limite quando x tende a zero, ela é limitada, essa função, sendo limitada entre menos 1 e 1. Isso daí dá para generalizar para outras funções esse limite, usando o teorema do confronto. O que eu quero fazer aqui é um exemplo que é o seguinte, que diz que se você tem uma função aqui, onde o limite da f de x vai para zero, então você tem uma função que vai para zero e tem uma outra que é limitada, certo? Para onde vai o limite da f de x vezes g de x? A gente vai mostrar aqui que ele vai para zero, usando o teorema do confronto e usando as mesmas ideias que a gente usou anteriormente. Então, como que funciona isso? Então, repare que o fato da g de x ser limitada, então, quando eu pego aqui em módulo f de x, g de x, isso aqui em módulo é menor ou igual que o módulo da f de x vezes o módulo da g de x, né? Mas a g de x, ela é uma função limitada, ela é menor ou igual que um m. Tá legal? Então, isso daqui significa que vai ficar menor ou igual que o módulo
O m eu estou imaginando que é uma constante positiva, tá? Claro, né? Ou igual a zero, que seja, mas aí não tem graça, né? Então, então vai ficar aqui, vai ficar módulo da f de x vezes m, tá legal? E isso daqui significa que em módulo, já que em módulo a f de x vezes a g de x é menor ou igual que módulo da f vezes m, então vai ficar f de x, g de x, isso daqui vai ser maior ou igual que menos m vezes em módulo a f de x, menor ou igual que m módulo da f de x, né? É isso que a gente tem, tá certo? E o que eu sei é que a f de x, ela está indo para zero. Não é difícil ver também que em módulo ela está indo para zero, tá? Fica aí como um exercício para vocês. Então, desse lado aqui, eu tenho algo que está tendendo a zero. E desse lado aqui também tem algo que vai para zero quando x tende a zero, tá certo? Porque o módulo da f de x está indo para zero, aí você tem uma constante que está multiplicando essa função que vai para zero, então também vai para zero. Então, o teorema do confronto garante que é o que a gente queria mostrar, que quando o x vai para zero, essa função aqui, esse produto de g de x, vai para zero. Ou seja, sempre que você tiver uma função limitada vezes outra que vai para zero, mesmo que o limite da g de x não exista, o fato dela ser limitada, a função produto vai para zero. Isso vai valer sempre. Tá? Bom, e por fim, eu gostaria que vocês tentassem depois fazer esses dois exercícios aqui, tá? Que eu vou deixar aqui. Os dois são aplicações disso que a gente falou hoje, do teorema do confronto. Mostrar que esse limite aqui de x² cosseno de 20πx vai para zero. E esse daqui também, mostrar que essa expressão aqui, quando x tende a zero, também vai para zero. Tá? Bom, é isso, pessoal. Por hoje é só. Então, façam esses exercícios, tá? Os dois que eu deixei. Procure entender também bem por que a função seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, esse limite não existe, né? E como nós vimos hoje, por outro lado, quando você multiplica essa função por x², então aí sim vai existir o limite, né? x² vezes a seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, apesar dela continuar oscilando, nesse caso ela vai tender a zero, tá? Né? Justamente por causa desse estrangulamento que está tendo aí, né? Como a gente viu aí com o teorema do sanduíche, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Legal? E é isso, tá bom? Até a próxima.